E aí, primeira série, tudo bem com vocês? A atividade de hoje é a devolutiva das atividades que a gente efetuou esse mês. Foram 3 experimentos, portanto, temos 3 atividades para corrigir. A primeira foi do dia 7 de maio, foi aquela aula de misturas que a gente usou óleo, água, álcool e areia, certo? A número 1 perguntava qual ou quais misturas são homogêneas e por quê. Aqui eu coloquei a foto de como deveriam ter ficado as misturas de vocês. Então, aqui a número 1, água e álcool. 2, água e areia. E 3, água e óleo. Então, qual ou quais dessas são homogêneas? Somente a número 1, somente água e álcool. Por quê? Porque ela apresenta somente uma fase. Aqui, olhando a foto, você consegue falar onde tem água e onde tem álcool? Não consegue. Então, somente a 1 é homogênea. Aqui a resposta certinha para quem quer corrigir. Apenas a mistura de água e álcool é homogênea, porque segue o critério desse tipo de mistura, que é apresentar somente uma fase. Na número 2, qual ou quais misturas são heterogêneas e por quê? Novamente aqui a fotinha de como deveriam estar as misturas de vocês. Então, se somente a 1 é homogênea, a 2 e a 3 são heterogêneas, né? Então, a mistura de água e areia e a mistura de água e óleo. E por que elas são heterogêneas? Porque apresentam mais de uma fase, né? No mínimo 2 fases. Aqui a gente consegue separar claramente a areia da água. Aqui para baixo areia e aqui em cima água. Aqui do mesmo jeito, só que a água está embaixo e o óleo está em cima. Então, misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são as de água e óleo e areia e água, porque seguem o critério desse tipo de mistura, apresentar mais de uma fase. Número 3. Descreva o método de separação para a mistura de água e óleo. Água e óleo formam uma mistura heterogênea de 2 fases. Essas 2 fases têm uma diferença de densidade entre elas, e as duas estão no estado líquido. As 2 substâncias que formam a mistura estão no estado líquido. Por causa desses critérios, o melhor processo de separação é a decantação, que se dá por esse esquema mostrado agora. A água e o óleo vão no funil de bromo, que é essa vidraria em azul. O processo de separação, né, se dá pela abertura da torneira, aqui indicada. A água escoa por essa parte. Quando a água acaba de escoar, você fecha a torneira. Quando a torneira é fechada, o óleo fica no funil de bromo e a água em uma vidraria que está aqui embaixo. Pode ser um Becker ou um Erlenmeyer, certo? Assim se dá a separação por meio da decantação. Agora, a descrição teórica desse processo. É um método de separação que se baseia na diferença de densidade entre seus componentes e no fato de serem insolúveis entre si. Isso a gente já sabe, né? Que a gente já fez experiências antes presencialmente que óleo e água são insolúveis. Número 4. Produz um relatório de 5 a 10 linhas com a conclusão do experimento de hoje. Bom, o relatório é pessoal, como vocês já sabem, mas no relatório vocês deveriam correlacionar o nosso conteúdo teórico, tanto das aulas de química, quanto o que eu falei na aula de misturas do experimento, com a prática de hoje. De que maneira? Relacionando cada mistura com sua classificação e justificando essa relação. Se você fez isso certinho, além de descrever a prática. A número 5, ao postar as fotos das respostas no GPA, poste também as fotos que você tirou na realização do experimento. Então, eram as fotos dessas 4 perguntas com as fotos das misturas que você realizou. A segunda aula foi a do dia 14 de maio, foi a aula de cromatografia. Vamos para a atividade desse dia agora. Número 1. Descreva a cromatografia. E aqui uma foto do experimento realizado nessa aula. A técnica de cromatografia visa separar elementos químicos orgânicos familiarizados
é feito pela passagem da fase móvel sobre a fase estacionária. Fase móvel é essa que escorre, entre aspas, né, a fase em movimento, dentro de uma coluna ou sobre uma placa. No nosso caso, a placa foi de papel. A partir dessa passagem, os componentes da mistura são separados pela diferença de afinidade. Com isso, cada um dos componentes da mistura é seletivamente retido pela fase estacionária, que é a fase parada, o que resulta em migrações diferenciais desses componentes. Número 2. Qual foi a diferença notada quando houve troca de reagentes? Aqui eu peguei o exemplo da caneta vermelha, que quando era álcool, obtivemos esse resultado, e na acetona, este resultado. A principal diferença é que no álcool a fase estacionária manteve sua forma esférica original. Compara a bolinha que você tinha feito aqui quando você reagiu com álcool e aqui quando você reagiu com acetona. Na acetona, a fase móvel não ficou nessa forma esférica original. Então, a principal diferença é que entre o álcool e a acetona, as fases foram melhores divididas. Como assim? No álcool, a fase estacionária ficou bastante visível. Já a móvel, pode ver que é quase indetectável. Houve cores no verde, por exemplo, que a gente quase não vê essa fase móvel. Já na acetona, tem alguns que a fase móvel houve diferenças de cores. Com a caneta preta, por exemplo, você nota que houve várias escalas de cores. Então, isso quer dizer que a acetona é um reagente melhor para essa prática. Agora, fazendo um textinho sobre isso que eu falei. Quando o reagente era o álcool, a fase estacionária, as bolinhas de papel, se manteve bastante visível e a fase móvel ficou quase indetectável. Já com a acetona, a fase estacionária não se manteve na forma esférica original, formando uma fase móvel longa e de várias cores. Essa diferença de cores também não foi notada quando o reagente era o álcool. Por essas diferenças, nota-se que a acetona foi um reagente melhor que o álcool. Isso por quê? Porque a acetona conseguiu separar melhor os componentes orgânicos originais. Número 3. Produza um relatório de 5 a 10 linhas com a conclusão do experimento de hoje. Bom, vocês já sabem que o relatório é individual e deve correlacionar teoria e prática. No relatório, vocês deveriam ter colocado como que a cromatografia funciona e como ela separou a mistura de tinta das canetas. Também deveria conter o que a troca de reagentes ocasionou no experimento. E a número 4 também é uma resposta pessoal, né, que era postar as fotos das respostas, né, da número 1, 2, 3 e do experimento no GPA. Você fez isso tudo certinho, ok, completo. Agora, a última aula foi do dia 21 de maio, referente ao modelo atômico de Rutherford Bohr. Questão 1. Como chama o lugar do átomo onde os prótons e nêutrons ficam? E os elétrons? Como a gente já sabe, os prótons e os nêutrons ficam no núcleo atômico e os elétrons ficam na eletrosfera. Número 2. Adicione 5 prótons no átomo. Qual elemento apareceu? Bom, você tinha que entrar naquele site indicado na aula e acrescentar 5 prótons no núcleo atômico. Quando você fizesse isso, ia aparecer essa imagem. Então, qual é o elemento? O elemento de símbolo B. Qual elemento tem o símbolo B? O boro. Está escrito bem aqui. Adicione 5 elétrons. O elemento se modificou? Bom, agora além dos 5 prótons no núcleo atômico, você deveria ter 5 elétrons na eletrosfera. Então, a imagem que apareceria é essa. O elemento se modificou? Não. Continua boro aqui e B aqui. Qual que foi a diferença? Nesse lugar que está o zero, antes eram 5 mais. Mudou para zero porque eu ganhei 5 elétrons. Então, foi essa a alteração. Mas respondendo a pergunta, o elemento se modificou? Não, o elemento permanece o mesmo, permanece boro. 4.
adicione 3 nêutrons. Houve alguma mudança? Então, essa é a tela, né, que deveria ter aparecido com 5 prótons e 3 nêutrons no núcleo atômico e 5 elétrons na eletrosfera. Houve alguma mudança? Bom, o elemento químico continua sendo o boro, mas perceba que minha massa atômica mudou. Minha massa atômica anteriormente era 5 e agora é 8. Isso aconteceu por quê? Por causa daquela relação de A igual a Z mais N. O que eu alterei adicionando 3 nêutrons? Meu N. Meu N, que antes era 0, agora passa a ser 3. Então, com o número atômico 5, o que é número atômico? A quantidade de prótons. 5 mais 3, 8. Então, minha massa atômica se alterou. Agora a massa é 8. 5. Adicione 4 prótons ao átomo. O elemento mudou? Se sim, qual o novo elemento? Aqui deveria ter aparecido essa tela para vocês. Agora, com 11 prótons no núcleo atômico e 3 nêutrons e 5 elétrons na eletrosfera. O elemento se modificou? Sim, agora é o flúor de símbolo F. Mas vocês já sabiam que isso ia acontecer, porque se a gente adicionou prótons, o que a gente mudou? Mudou o número atômico. Se mudou o número atômico, mudou o elemento químico. 6. Escreva sua conclusão sobre as partículas subatômicas do elemento químico. Essa conclusão é justamente o que eu acabei de falar. Se adicionarmos prótons ao elemento químico, o que acontece? Esse elemento é alterado. Por quê? Porque alteramos o número atômico. E cada elemento possui seu próprio número atômico. Agora, se adicionarmos ou removermos elétrons ou nêutrons, podemos alterar o número de massa ou ainda a carga do elemento. Mas para alterar o elemento químico, somente se mexermos com o número atômico, ou seja, somente se mexermos com os prótons. Bom, a correção é isso. Se ficou alguma dúvida, me chama lá no grupo do WhatsApp. Bons estudos!